pessoal, enfim, chegamos a um assunto carro-chefe do primeiro ano do ensino médio em biologia, que é o ensino, né, e o aprendizado de citologia. E que raio que é citologia? Quando eu falo de citologia, depois dessas perguntinhas aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Primeira coisa, se a gente for parar para pensar, todos os seres vivos têm alguns aspectos em comum, e isso a gente viu nas nossas primeiras aulas, tá? Segunda perguntinha aí fala, né, questiona, para que serve o microscópio? E a nossa terceira pergunta aí fala a respeito de quais serão as partes fundamentais das células. Então, se a gente for parar para pensar, uma perguntinha está interligada à outra, tá? E aí, quando eu falo de citologia, eu estou falando do estudo das células. E quando eu paro para pensar nos seres vivos, eu tenho que pensar na organização básica deles. E a organização básica dos seres vivos nada mais é do que as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e, consequentemente, os sistemas para formar os organismos. E aí, quando eu falo de um microscópio, eu estou falando de um aparelho que vai otimizar a minha visualização de partes que são muito pequenas, que o meu olho não consegue captar. E quando eu falo das partes fundamentais das células, eu falo de três partes específicas. Eu estou falando aí do citoplasma, eu estou falando da membrana plasmática e estou falando também do núcleo. E aí, como eu disse para vocês, já a citologia é uma palavra que vem do grego, onde cito significa células e logos significa estudo. E aqui a gente tem aí um dos primeiros microscópios, tá? Que foi feito aí em 1590 por Hans e Zacharias Janssen, que permitiu e possibilitou a visualização de estruturas minúsculas. Mas olhem a diferença de um microscópio de antigamente, de 1500, digamos assim, para o microscópio que a gente utiliza hoje. Ele recebeu já muitas adequações, já recebeu muitas atualizações e, é claro, é muito melhor em comparação com os primeiros microscópios que a gente já teve acesso. Então aqui inicialmente ele tinha um lado que era o objetivo, o outro lado a ocular. A objetiva é onde a pessoa que vai fazer essa observação, ela vai colocar o seu olho em cima, e a ocular é a parte que vai estar captando o que eu quero enxergar naquele momento. E aí, aqui a gente já tem um outro tipo de microscópio, tá? Que ele era como se fosse na mão, e ele foi construído por Leeuwenhoek, e ele é considerado descobridor dos micróbios, né? Já que a partir dessa invenção ele conseguiu fazer a visualização aí de organismos muito pequenos, e aí basicamente a pessoa tinha que conseguir colocar na pontinha dessa lente e focar, tá? Mirar ali na agulha e focar para conseguir enxergar. Mais ou menos dessa forma. Então, observem como que era rudimentar, como que era primitivo, mas que mesmo assim ele conseguiu fazer essa visualização de maneira bem perspicaz. E era mais ou menos dessa forma. Essa ilustração aqui descreve perfeitamente como que ele enxergaria, né? É claro que não nessa dimensão, mas ele conseguia visualizar estruturas perfeitas e, através da sua observação, ele elaborava desenhos para tentar ilustrar, né, o que ele estava observando. E aí aqui a gente já tem um microscópio um pouco mais evoluído, feito por Robert Hooke. E esse aparelho ele foi feito à mão. Percebam aí que ele tem uns detalhes em couro e até mesmo aplicações em ouro. Da mesma forma daquele anterior, aquele primeiro que eu mostrei para vocês. Vai ter um ocular, vai ter objetivo, tá bem? E aqui, um dos primeiros materiais que foi observado por Hooke, que foi a cortiça, tá? E a cortiça, ele pega isso de uma casca de árvore e ele vai observar que na casca da árvore tem pequenos compartimentos. E esses pequenos compartimentos ele chamou de células, que mais tarde, né, a gente utiliza até hoje a expressão de células, tá? E essa cortiça é um material que é utilizado na fabricação de rolha. Aqui, para vocês verem um pouquinho a constituição básica de uma célula, tá? O citoplasma é onde eu vou encontrar as organelas, é onde eu vou encontrar praticamente todas as estruturas da minha célula, aquela que é responsável pela respiração, vai ter um que é responsável pela digestão. Eu vou encontrar também o núcleo, tá? Sendo que o núcleo eu só encontro em células eucariontes, mas isso a gente vai ver nas aulas seguintes.
que é onde fica guardado e armazenado o material genético. E eu tenho a membrana plasmática, que serve aí como uma porta, né, que vai filtrar quem pode entrar e quem pode sair da minha célula. E aqui nós chegamos então no que a gente chama de teoria celular. O que é a teoria celular? Essa teoria, né, ela foi formulada para explicar quais são as 3 premissas fundamentais para os seres vivos. Quais são? Todos os seres vivos, sem exceção, eles são formados por células e por estruturas específicas, estruturas que são produzidas pela própria célula. E as atividades essenciais, ou seja, o metabolismo que caracterizam uma vida, ocorrem sempre no interior das células. E uma célula ela não surge do nada, ela só vai surgir a partir do processo da reprodução de células pré-existentes. Pense o seguinte, para que nasça um novo ser, eu preciso que tenha um encontro dos gametas. Quando eu tenho um encontro dos gametas, querendo ou não, estou fazendo uma nova formação, tá? E aí, quando eu falo da teoria celular, aqui mais uma vez eu estou ressaltando que, para que eu seja um ser vivo, eu tenho que ter um mínimo de organização básica, mas a gente tem uma exceção, na verdade não é bem exceção, mas que fica sempre em debate, que é a questão dos vírus. Os vírus, eles são acelulares, por isso eles não são considerados seres vivos, tá? Por isso que eles não entram aqui na questão da teoria celular. Aqui, para vocês conseguirem ver um pouquinho mais de como que foi, né, os avanços da microscopia e dos métodos em estudo para a própria citologia, né, como foi importante esse avanço para que a gente pudesse conseguir ter um estudo melhor das estruturas e das funções exercidas pelas células. Aqui a gente tem aí o exemplo de um microscópio óptico, tá? E esse microscópio óptico, ele é aquele que usa luz natural ou artificial para atravessar o objeto e, consequentemente, permitir a sua visualização, tá? Os primeiros microscópios desse tipo, eles eram bem simples e permitiam apenas um pequeno aumento do material analisado. Geralmente é um microscópio que a gente vai encontrar nas escolas. Por exemplo, na nossa escola mesmo, a gente tem um exemplar de microscópio óptico, tá? E além desse tipo de microscópio, aliás, uma observação importante antes da gente seguir para o próximo, é que para que eu consiga observar diretamente o material aqui, eu preciso que ele seja bastante fino para que a luz consiga atravessar, senão não vai ficar uma visualização tão objetiva assim, tá? Aqui a gente tem aí algumas das partes que eu posso encontrar em um microscópio óptico, que eu vou ter a lente ocular, que é onde eu vou repousar os meus olhos. Eu tenho o braço ou a coluna. Eu tenho um parafuso macrométrico, que permite com que eu diminua ou abaixe a mesa, tá? Tem um parafuso micrométrico que serve para que eu consiga focalizar, de acordo com a minha visão, o objeto que eu estou observando. Eu tenho ali o tubo ou canhão. Tenho a parte que eu chamo de revólver ou tambor, que eu posso também mexer. As objetivas, dependendo de que tipo de objeto que eu estou manuseando, eu posso trocar de objetivo também, tá? A platina ou a mesa, que é onde eu vou colocar a minha lâmina. Tem o chariot, que é um outro parafuso também que permite com que eu consiga levar a mesa para frente ou para trás, para que assim eu consiga observar a minha lâmina completamente. Ali embaixo eu vou ter a lâmpada, que eu também consigo fazer um controle, tá? Se ela precisa ficar mais intensa ou não. E é isso, cada partezinha, ela tem uma especificidade, tá? Ela tem uma necessidade para estar ali. E aqui, por último e não menos importante, a gente tem aí um dos microscópios, né, que é utilizado até hoje, tá? Que é o microscópio eletrônico. E ele começou a surgir a partir de 1950, quando os biólogos passaram a contar com esse tipo de microscópio, tá? A diferença em relação aos ópticos é que eles utilizam luz visível para observação e os eletrônicos vão usar feixes de elétrons, tá? E uma outra coisa é que os microscópios eletrônicos, esse daí é claro, é um bem já avançado que a gente já tem nos dias de hoje, tá? Mas mesmo assim, mesmo os mais simples, em comparação com o microscópio óptico, ele é muito mais avançado porque eu consigo visualizar melhor, tá? Eu consigo ver direitinho as estruturas, defini-las, conseguir compará-las e, consequentemente, fazer até mesmo uma ilustração, fazer uma comparação com o C que eu estou estudando ou com um determinado assunto que eu estou analisando, tá bem?
Então é isso, gente. Qualquer coisa que tiverem dúvida é só vocês me procurarem. E até a próxima aula.